Oi, deu uma zica aqui. Desculpe aí, caí, voltei. Pessoal, obrigada. Por que não pode usar ali outros tipos de, por exemplo, um gráfico de barras? Imagine nesse exercício ali do lixo, a gente usar um gráfico de barras. O que ia acontecer? Imagina, tu tem um valor ali 0,5 anos, mais de 100 anos, 1 a 3 anos, ia ficar uma coisa muito distante uma da outra. Então, por isso que não é adequado, tá? São valores muito distintos, certo? Essa seria a justificativa, tá? Ou seja, grande variação de dados. Espera aí, deixa eu anexar isso para vocês enxergarem o que eu estou falando. Tá? Olha lá, ó. Primeiro, deixa eu aumentar isso aqui. Aí, ó, o primeiro ponto é o fato da questão requerer uma leitura e interpretação adequada das informações contidas na tabela, né? Porque é uma variação, ou seja, não é um dado específico, tipo 2,5 anos, 3 anos, 0,5 anos. Tem de 1 a 3, de 20 a 25, mais de 100. Esse fato de ser um intervalo já justificaria por que a gente não poderia usar um gráfico de barras. E o outro é porque olha como que tá, de 1 a 3, mais de 100, ia ficar uma barra aqui e a outra lá no céu, entenderam? Então, não teria como usar, gente, aqui um gráfico de barras, ok? Bora para o próximo. O gráfico mostra o número de casos notificados de dengue, a precipitação de chuva e a temperatura média por semestres dos anos de 2007 a 2010 a uma cidade brasileira. O que a gente pode afirmar aqui? Olha lá, vamos olhar. Precipitação da chuva em relação aos semestres de 2007 a 2010. Então, ali eu tenho o primeiro e o segundo de 2007, o primeiro e segundo de 2008 até 2010. Então, vamos lá. Letra A. O período de maior precipitação foi o de maior temperatura média, com o maior número de casos de dengue notificados. Onde foi o maior período de precipitação? É aqui, certo? Aqui a temperatura média alta, a precipitação é os tracejadinhos. Deixa eu olhar aqui, tracejadinhos aqui. Qual deles que teve, gente, maior precipitação? Foi o primeiro semestre de 2008, não foi? E não foi a maior temperatura média, concordam? Porque qual foi a maior temperatura média? Foi em 2010. Então a letra A não é. O período com menor número de casos de dengue notificados também foi o de maior temperatura média. Não, né? Porque aqui, de novo, a maior temperatura média está aqui e o menor número de dengue, de notificação de dengue notificados, eu acho que foi em 2007, porque olha aqui, tá bem baixo aqui, né? Número de casos. Letra C. O período de maior temperatura média foi também o de maior precipitação. Ah, não foi mesmo, né? Porque aqui, ó, a precipitação, quando a temperatura média foi maior, foi de em torno de 500 e poucos. E a precipitação maior aconteceu em 2008, tá? Letra D, o período de maior precipitação não foi o de maior temperatura média e teve o maior número de casos de dengue. Verdade, olha aqui a notificação do número de dengues quando teve maior precipitação. Então, precipitação é esses tracinhos e as notificações é a barra cheia. Então, quando a gente teve de maior precipitação, não foi de maior temperatura média, teve o maior número de casos notificados aqui, que é esse aqui. Quanto maior a precipitação em um período maior,
em um período maior é o número de casos de dengue. Isso não é verdade, porque quanto maior a precipitação, a gente não teve, por exemplo, em 2009, maior número de casos. Então, não está relacionado com a precipitação, com a chuva, tá? Então, a resposta é a letra D. E agora, vamos ver esse. A figura mostra o resultado de uma pesquisa sobre a aquisição de eletrodomésticos, da qual participam 1.000 pessoas. Com base nesses dados, podemos afirmar que o número de pessoas que possuem os 2 eletrodomésticos é, no mínimo, olha lá, possui televisão, possui geladeira. Quem possui os 2? Ó, o número de entrevistados que possuem televisão e geladeira é igual ao número total de entrevistados, menos os que possuem televisão ou não possuem geladeira, tá? Que é que pega os 2, certo? Então, quanto que vai ser? Conforme a gente pode ver aqui, 15 não possuem televisão e 20 não possuem geladeira, certo? E aí? O número de pessoas que não possuem televisão, o que vai ser então? Vai ser esses 15, mais esses que não possuem a geladeira, 20. Então, vai dar 35%, os que não possuem. E qual que é a pergunta lá? Pode-se afirmar que o número do que possui os 2. Então, a gente sabe que não possui. 35% não possui, porque 15 não possui televisão, 20 não possui geladeira. Então, 35 não possui. Ou seja, 65% possui os 2, concordam? Porque 15 não televisão, 15 não, 20 não geladeira. Então, 35 não possui as duas coisas juntas. Se 35 não possui as duas coisas juntas, quem que possui as duas coisas juntas? 100 menos os 35, concordam, pessoal? Ó, 100 menos esses 35 aqui. Da onde saiu esses 35? É os que não possuem os 2 juntos. Quem não possui TV é 15. Quem não possui geladeira é 20. Então, quem não possui os 2 é 35. 35% não possui os 2 juntos. Não possuem os 2 juntos. Então, 100 menos 35 dá 65. Então, 65% possuem os 2 eletrodomésticos juntos. Se 65 possuem, qual que é o número que é? Eu tenho que fazer 65% de 1.000, que dá 650, tá? Então, eu tenho que fazer, ai, que textão, hein? 65% de 1.000. Que dá 650. Como é que eu faço essa conta? 65% ou 0,65, como queiram. Eu prefiro fazer assim porque eu já simplifico os zeros, vezes 1.000. 1, 2, 3, certo? Corto 2 zeros aqui, corto 2 zeros aqui. 65 vezes 10, 660. 650, desculpa. Tá? Corto os 2 zeros aqui, corto os 2 zeros aqui. Eu prefiro fazer assim, ok? A número 9 a gente não vai fazer, porque a gente não vai fazer pesquisa em jornal. E a gente vai entrar agora num assunto que depois a gente vai fazer o nosso trabalho, que é o planejamento de pesquisa, certo? Ok? Podemos ir adiante aqui? Vamos lá. A estatística é uma parte da matemática que se caracteriza por um conjunto de métodos para coletar, organizar, apresentar e analisar dados, certo?
Uma de suas maiores potencialidades está no fato de que, para compreendermos algo sobre determinada população, não precisamos realizar a pesquisa com todas as pessoas. Podemos eleger uma amostra. Isso é igual numa fábrica. Os caras lá fazem, por exemplo, biscoito recheado. Eles precisam fazer o controle de qualidade. Eles vão analisar todos os biscoitos recheados? Não, né? Eles vão tirar uma partezinha lá que caracteriza aquele lote e vão considerar que o resto tá tudo igual. Aqui é a mesma coisa, tá? Por exemplo, para sabermos a intenção de votos para governador, não precisamos entrevistar todos os eleitores, podemos entrevistar uma parte da população. Isso é a amostra, certo? Então, o que devemos saber? Olha só, para planejarmos uma pesquisa, podemos seguir uma sequência de orientações. O que queremos saber, sobre quem queremos saber, quem nos dará essas respostas, como vamos organizar, como os dados serão apresentados e a que conclusão chegamos, certo? A que conclusão chegamos, para mim, é a parte mais importante, que é a parte de interpretação do gráfico, a gente saber ler um gráfico e dizer qual que é a tendência, qual que é a média, qual que é a moda, qual que é a mediana, qual que é a amplitude, certo? Então, vamos lá. População e amostra. Digamos que você deseja saber a quantidade de horas que os colegas de sua turma passam na frente do computador. A população pesquisada são todos os alunos dessa turma. Nesse caso, não há por que selecionar uma amostra. Tá vendo? Então, quando a minha população é muito pequena, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa na turma de vocês. Eu vou pesquisar quantos alunos gostam de matemática. Então, ou quantos alunos resolvem os exercícios da prova de matemática? Melhor, essa ia ser boa, hein? Então, eu não preciso pegar uma amostra nesse caso. Eu já vou pegar a população direta. Por quê? Porque vocês são em 14. Agora, se eu for fazer isso, eu quero saber percentual de alunos que gostam de matemática no Brasil, aí com certeza eu vou ter que pegar uma amostra. Porque daí são muitos. Entende? Então, depende muito da população, da quantidade de pessoas que envolve essa população, tá? População não necessariamente é o número de pessoas também. Eu posso fazer. Isso serve para um monte de coisa, né? Animais, biscoitos, comida, doença, enfim, tá? Então, observe que o termo população não designa apenas um conjunto de pessoas. Pode ser um conjunto de parafusos, pneus, dias, etc. População é qualquer conjunto de indivíduos, objetos ou ocorrências a respeito do que desejamos pesquisar. Já a amostra é a parte dessa população, ou seja, um subconjunto, é um pedaço daquilo que tem que ser representativo. Se a minha amostra não for representativa, com certeza a minha pesquisa vai dar errado. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa nacional sobre a preferência de esportes. Daí eu vou pegar e vou entrevistar pessoas da região sul, sudeste, nordeste, centro-oeste. E vou deixar o norte fora. A minha pesquisa já não será representativa. Por quê? Porque eu não peguei parte daquela região do norte. Então, a minha amostra, ela sempre tem que ser representativa frente à minha população. Senão, eu vou estar deixando dados de fora, sabe? Que podem aumentar ou diminuir a minha média, enfim, tá? Então, essa amostra, ela pode ser aleatória ou estratificada. Isso aqui eu lembro que eu ensinei no 8º ano, acredito que vocês já tenham visto, tá? Mas eu vou falar de novo. O que é uma amostra aleatória? Sei lá, quando eu pego ao acaso, sabe? Vou selecionar lá 1000 pessoas ao acaso. Agora, o que é uma amostra estratificada?
Então, essa sim vai ser representativa, vai ser uma amostra que eu vou estudar como que eu vou pegar essa amostra, para que seja representativa, para que ela seja abrangente. Então, a amostra, ela sempre tem que ter a mesma cara da população, ela tem que ter as mesmas características da população pesquisada. Por exemplo, se a população pesquisada é constituída na maioria de homens, então a amostra será feita na maioria por homens. Se é composta por 5 pessoas com ensino superior completo, a amostra terá 5% de pessoas com ensino superior completo, e assim por diante, certo? Então, não adianta, por exemplo, esse é um bom exemplo. Eu quero fazer uma pesquisa em referência à preferência de homens, e eu vou lá pegar e deixar um monte, pegar meio a meio, pegar 50% homens, pegar 50% mulheres, certo? Daí não vai ser representativa essa amostra, certo? Isso aqui a gente vai fazer na próxima aula. Eu quero falar sobre isso aqui, que é o mais importante, que é o que a gente já viu lá no 8º e a gente vai relembrar agora. Interpretar. Ih, já acabou a aula, né? Pessoal, façam esses exercícios aqui sobre população. É bem simples, tá? Eu acho que é 2 ou 3 exercícios. Deixa eu ver. São 2 exercícios só. Daí, na próxima aula, a gente trabalha a parte de interpretação de resultados, esses valores aqui que a gente já viu de média, mediana e moda. Tá bom, queridos? Certo? Tá bom, professora. Até sei lá eu que dia, porque essa grade aqui é toda diferente, né? Acho que a gente tem aula na quarta. Tá bom? Até quarta, então. Beijos. Até, professora.